Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tugúrio. Hoje é dia 18 de janeiro, terça-feira. A igreja nos convida a meditarmos o Evangelho de São Marcos, no capítulo 2, versículos de 23 a 28. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Interessante observar o detalhe de falar do dia de sábado, porque o sábado foi um tema de grande conflito entre Jesus e os mestres da lei e os doutores. Por quê? Porque na lei do Antigo Testamento, Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo ele descansou. O sétimo dia é o sábado. Deus descansou no sábado. Por isso, os judeus diziam que não era permitido fazer nada, absolutamente nada, em dia de sábado. Havia regras até mesmo do número de passos que a pessoa poderia dar no dia de sábado, não poderia fazer nenhum trabalho, era obrigado ao descanso. E essa lei foi alterada por Jesus, porque agora Jesus vai dizer que o ser humano é mais importante do que a lei. E que a lei deve estar a serviço do homem, e não o homem a serviço da lei. E com a ressurreição de Jesus, no primeiro dia da semana, ou seja, domingo, Jesus agora e as comunidades cristãs irão valorizar o domingo como o dia do Senhor, dia do descanso, e não mais o sábado. E não somente como uma lei, pela lei, mas como um dia sagrado, consagrado ao Senhor. Os discípulos de Jesus começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha o que eles fazem em dia de sábado, o que não é permitido. Interessante que os mestres da lei, os fariseus, ficam bravos, não porque eles aparentemente estão cometendo um pecado de roubar. Não, não ficam bravos por causa disso, mas porque faziam uma atitude de comer e de caminhar em dia de sábado, o que era proibido para os judeus, né? E Jesus respondeu: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como entrou na casa de Deus no tempo de que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também a seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. Jesus recorda um fato do Antigo Testamento, do rei Davi, que era uma referência para o povo de Israel. Davi e seus companheiros, quando estavam passando fome, eles visitaram o templo do Senhor e comeram os pães consagrados a Deus. Ou seja, o ser humano está acima da lei. A fome que eles tinham justificava aquele ato de desobedecer uma lei. E Jesus atualiza dizendo que o fato de estarem com fome justificava eles comerem mesmo em dia de sábado, mesmo no dia dedicado ao Senhor. E agora as comunidades cristãs, os cristãos, irão valorizar não mais o sábado como dia de descanso, como dia consagrado ao Senhor, mas o domingo. E as leis agora só têm sentido se valorizam o ser humano, se permitem o ser humano ter felicidade e paz. Aquelas leis vazias do Antigo Testamento serão esquecidas, serão anuladas. E Jesus então acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. O que Jesus quer dizer? Que a lei do sábado foi importante, mas ela foi feita para o homem. Foi feita para o descanso, para valorizar a família, para valorizar o Deus de Israel. E não o contrário, não é que o homem foi feito para o sábado,
porque o ser humano está acima das leis. O ser humano é obra do Senhor. O ser humano foi criado pelo Senhor, nosso Deus. E nós somos filhos de Deus, muito amados pelo Senhor. Que nós possamos, meus irmãos e irmãs, a partir deste Evangelho, aprender com Jesus esse ensinamento de valorizar mais as pessoas, valorizar mais o ser humano e aquelas leis vazias, ou aprendermos, né, a interpretar as leis, a relativizar as leis diante do sofrimento do ser humano. Que Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, o seu dia, te dando muita saúde, muita bênção e muita paz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.